Olá, tudo bem? Espero que sim. RZTR11, pessoal. Dividendos despencaram nesse mês aí, hein? Investidores aí em alerta. Será que existe motivo para se preocupar com esse fundo imobiliário, pessoal? Vamos ver o que o relatório gerencial nos diz aí. Relatório que saiu no último dia 22 de agosto, sexta-feira. Pessoal, antes do relatório, vamos aos números atuais aqui do RZTR11, então. Ele fechou cotado dia 22 de agosto a R$ 89,52, está com PVP de 0,93. Olha só, está com 7% de desconto esse fundo imobiliário aqui, hein? Seus dividendos em junho ele pagou R$ 1,05, em julho pagou novamente R$ 1,05 e agora em agosto, pessoal, para decepção de muitos aí, baixou os dividendos, pagou apenas R$ 1,00. Isso aqui que deixou os investidores aqui meio frustrados, tá? Vamos entender por que isso está acontecendo. O pagamento, então, foi feito dia 7 de agosto. Lembrando que a data conta desse fundo imobiliário, pessoal, ele é sempre no último dia útil de cada mês. Lembrando, pessoal, que o RZTR ele é um fundo imobiliário que mexe com terras agrícolas, né? Então, ele compra terras agrícolas, ele arrenda, né, aluga para produtores rurais, ele vende essas terras, enfim, ele faz negócios com terras, tá? Não é imóvel, né, com prédios e galpões logísticos, não, é terra mesmo, né? Ligado, então, aqui ao agronegócio. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. Você investe nesse fundo imobiliário RZTR11? Se sim, digite 1, se não, digite 2. Então aqui, pessoal, temos o gráfico da cotação padrão, então, desse fundo imobiliário. A gente vê que ele vinha cotado aqui em 2020 em torno de R$100, né? Ficava se movimentando aqui sempre entre R$100 e R$105. Isso até janeiro de 2023, depois ele caiu forte aqui em torno de R$85, R$83 mais ou menos aqui. Depois voltou e voltou forte, fazendo as máximas aqui, ó, em final de 2023. 2024, novamente, ele caiu até nos patamares aqui de R$80. Principalmente aqui, final do ano para frente, né, pessoal? Principalmente aqui depois de outubro, novembro, por conta aqui do aumento da taxa Selic, né? Então ele caiu, fez as suas mínimas aqui novamente, né? Próximo de R$80 e agora já está voltando, né? Só que a gente vê que exatamente agora, nesse mês de agosto, que ele estava aqui em cima já, né? Por volta aqui de R$90, ele caiu forte. Certamente essa queda aqui, pessoal, também está relacionada aqui, tem as questões aqui, certamente, da taxação dos Estados Unidos, e também uma ajuda, com certeza, dessa diminuição dos dividendos aqui, tá? Então, quando diminui o dividendo, o cotista não gosta, né? Então, ele pega, sai fora, muitas vezes pela emoção, geralmente, né? E acaba, então, derrubando aqui a cotação do fundo, tá? Então, quem sabe não é um momento interessante aqui de entrar no fundo, né? Tem que analisar. Vamos lá. Então, seus dividendos aqui, né? Ele tinha pago, pessoal, olha só, final do ano passado, R$1,15, depois aqui pagou R$1,10, agora vinha se mantendo aqui a R$1,05 bastante tempo e agora caiu, né? Caiu aqui, então, para R$1. Teve vários meses aqui, pessoal, que ele chegou a pagar R$1,20, tá vendo? Ó? Ficou estranho isso aqui, né? Esse momento aqui e tal. Vamos ver o que está acontecendo, né, com esse fundo lá. Pessoal, calculando a rentabilidade desse fundo imobiliário aqui, nós temos dividendo pago pela cotação, então R$1 dividido por 39,52, está dando 1,11% ao mês, pessoal. Olha só, isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Então, é uma excelente rentabilidade, né? Então, tem que ficar bem atento aí, né? Oportunidade interessante aí de compra desse fundo com desconto ainda de 7%, né? Fazendo a conversão dessas taxas, então, pessoal, esse 1,11% ao mês, isso aí equivale a 14,16% ao ano, e isento de imposto de renda. Se eu comparar, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui 14,9%, menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos, né? Nós teríamos aqui, então, 12,66% ao ano nesse CDB, ou seja, 1% ao mês. Comparando os dois, então, o RZTR11 está na frente ainda dessa aplicação na renda fixa nesse CDB aqui, em 0,11%. Vamos fazer uma simulação de investimento, pessoal, de R$10.000 aqui nesse fundo imobiliário RZTR11 ou nesse CDB. O RZTR11, então, 1,1% ao mês e o CDB 1%, né? Em 10 anos, esses R$10.000 teriam se transformado no RZTR11 aqui em R$37.609, contra R$33.003 no CDB. Em 20 anos, teria se transformado em R$141.000 no RZTR11 contra R$108.000 no CDB. Uma diferença, pessoal, aproximada aqui de R$32.000 aqui a favor ainda do RZTR11, né? Então a gente vê que uma diferençazinha de 0,11% aqui de investimento para o outro, né? No médio e longo prazo aqui realmente é uma diferença interessante, né? Lembrando, pessoal, que essas taxas são as taxas atuais, né? Sabe-se que nesses 10, 20 anos essas taxas elas irão sofrer alteração, né? Ou para mais ou para menos, né? Então só para a gente ter uma noção mesmo aqui nesse momento, ok? Pessoal, vamos ao Magic Number então. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca aí de 5.000 inscritos, pessoal. Conto com vocês aí, tá? Calculando então o Magic Number, o que é o Magic Number mesmo? Então é a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com o poder e o auxílio dos juros compostos. Como é que faz para calcular o Magic Number então? Divide a cotação pelo dividendo, então 8,952 dividido por 1, dá 90 cotas, pessoal. Esse é o número mágico, então, o que daria hoje um investimento nessa cotação atual de R$ 8.056,80. Então, com esse valor aqui, eu compro 90 cotas e no próximo mês eu já compro mais uma cota somente com os dividendos que serão pagos com essas 90 cotas aqui, ok? Vamos avançar então para o relatório gerencial e ver como é que está a situação
desse fundo imobiliário. Ok, pessoal, vamos ao relatório então, né, do Risa Terrax, que é o nosso RZTR11, referente ao mês de julho de 2025, que saiu agora no dia 22 de agosto, na última sexta-feira. Então, rapidamente aqui, alguns dados aqui. Esse fundo teve início então em outubro de 2020, taxa de administração 1,25% ao ano, performance 20% acima do CDI, mais 2% ao ano. Então, aqui os dados, né, já vimos algumas informações ali. Pagou R$1 então no último dividendo. Estava dando aqui um dividendo mensal aqui de 1,10%. Hoje ele caiu um pouquinho a cotação, então está dando 1,11 hoje, né? Um dividendo aqui 12 meses, 13,98, hoje dando 14 e pouco, como vimos ali antes, né? A cota patrimonial, pessoal, ela vale R$ 96,29 e estava sendo negociada aqui a R$ 91,19 aqui no final de julho, né? Hoje já estamos abaixo de R$ 90, né? 89 e pouco nós vimos ali. Então estava com PVP 0,94, né? Final de julho, hoje já está então PVP 0,93, ou seja, 7% de desconto. Tem uma liquidez média diária bem interessante, 2,5 milhões de reais por dia negociado na bolsa. Ele tem 22 ativos, né, ou seja, 22 fazendas, né, uma área total aqui de 81.885 hectares. Os arrendamentos, pessoal, aqui ele tem um prazo médio aqui nos seus contratos de 10 anos e uma taxa média nos contratos aí de 15,26% ao ano, né? Então, muito bom mesmo aqui o retorno nesses arrendamentos. Lembrando, pessoal, que arrendamento é o mesmo que aluguel, tá? Que aluguel a gente usa mais para imóvel físico mesmo, né, com prédios, galpão logística e tal, e arrendamentos são para terras, tá? Depois ele traz um apanhado geral aqui sobre o agronegócio. Gravamos outros vídeos de Fiagro já falando sobre essa questão aqui do agronegócio, tá? Não vamos nos ater aqui agora a essas questões, tá? O próprio RZAG também, que é um fundo também da própria gestora aqui, Risa, já falamos alguma coisa com relação ao panorama geral aqui do setor agro, né? Vamos aqui então, pessoal, a DRE do fundo. No mês de julho, a cota variou de R$ 94,99 para R$ 91,19. Então ela diminuiu, né? Olha só, 4% ela caiu em julho, tá? E já vimos que agora em agosto ela já caiu de novo, né? Então ela realmente está naquela queda que nós vimos lá no gráfico da cotação, né? Eu registrei aqui, pessoal, em azul, tá? Os dados referentes ao mês anterior para ficar fácil de fazer uma análise aqui, tá? A receita imobiliária agora no mês de julho, 19.664.000, né? No mês anterior, 19.748.000. Então a receita imobiliária ela caiu um pouquinho agora no mês de julho. Porém, a receita de um modo geral, né? O total da receita aumentou, né? Olha só. 21.341 agora em julho, o mês passado foi 20.855. Então, aumentou aí em praticamente quase 500 mil reais aqui de receita, né? Da mesma forma também as despesas. As despesas agora aumentou um pouquinho, 1.830.000 contra 1.641.000 no mês anterior, tá? Porém, olha só, o resultado por cota. Nesse mês deu R$ 1,03 de resultado efetivo, né? No mês passado só deu R$ 1,01. O que mudou foi isso aqui, pessoal, rendimento distribuído. O que ele distribuiu esse mês? Distribuiu R$ 1. Teve R$ 1,03 aqui de resultado e distribuiu apenas um, ou seja, guardou 3 centavinhos aqui, né? E no mês passado, ela tinha feito de resultado R$ 1,01 e distribuiu R$ 1,05. E também, com relação ao saldo acumulado, né? Ele está com saldo acumulado aqui, então, de R$ 2,46. Então, tem um saldo bem interessante, né, pessoal? Tem 2 meses e meio aqui de entrega garantido já como reserva, né? Então, muito bom. Então, pessoal, olhando aqui na DRE do fundo, né? Sinceramente, eu achava que não precisava ter baixado de R$ 1,05 para R$ 1, sabe? Porque mês passado ele tinha feito um resultado de R$ 1,01. R$ 1,01. Pagou R$ 1,05. Agora ele fez R$ 1,03 e pagou R$ 1. Podia ter mantido esse R$ 1,05, né? Poxa, essa estratégia para mim não fez muito sentido, tá? Então deu para ver que a DRE do fundo aqui não teve problema. Pelo contrário, foi melhor ainda o resultado do que o mês passado. Aumentou o total de receitas, mas diminuiu a distribuição. E assim, né? Ele tem uma reserva significativa aqui, né? 2 meses e meio de entrega aqui em reserva, né? Podia ter tirado 2 centavinhos só aqui, né? Para poder pagar esse R$ 1,05, né? Pô, eu acho que não foi legal isso aqui, tá? Beleza. Então já vimos que o problema de resultado aqui financeiro e tal, na DRE tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Vamos dar mais uma olhada aqui se tem alguma coisa aqui que ele está levando em consideração. Talvez, né, essa questão aí da taxação dos Estados Unidos, né? Sabe-se que o agronegócio vai ser afetado, né, de uma forma ou de outra. Talvez algumas dessas fazendas aqui que ele arrenda tem parte de exportação para os Estados Unidos, isso pode estar influenciando também, ele já está se preservando já o caixa para garantir algum problema que possa dar no futuro. Pode acontecer, né, pessoal? Seguro morreu de velho, né? Acho que é por aí mesmo. Então, tá, vamos lá. Então, com relação à parte financeira aqui, na DRE do fundo, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aí é o seguinte, pessoal, vamos entender algumas coisinhas que ele está falando aqui, ó. Eu já gravei no último vídeo também sobre que a gestão, ela vem querendo fazer uma mudançazinha um pouco aqui na estratégia de aplicação aqui nos seus ativos, tá? Então ele diz o seguinte, olha só, na estratégia Land Equity, o fundo ainda detém fazenda
Clarão da Lua, com cerca de 5 mil hectares úteis, e o primeiro grupo da São Francisco, com aproximadamente 4 mil hectares úteis. A gestão está ativamente buscando compradores. Já vamos falar ali embaixo com relação às 3 estratégias de investimento que esse fundo tem. Uma é essa Land Equity, já vamos falar aqui então o que é Land Equity aqui. Land Equity, ele compra fazendas, geralmente, né, com preço interessante, compra fazenda barata, muitas vezes ele faz alguma melhoria na fazenda, tal, na questão de infraestrutura, às vezes questão até de acesso com estradas, tal, com energia elétrica trifásica, faz algumas melhorias e coloca essa fazenda à venda. E essa Land Equity agora, ele quer focar um pouco mais, então, nos ativos, nessa estratégia aqui, é comprar barato e vender com um ganho interessante de capital, tá? Então, Land Equity é essa estratégia que ele usa, uma das 3, já vamos falar sobre as outras 2 também. Então, ele fala aqui, olha só, o ambiente atual tem favorecido a alocação em ativos na estratégia Land Equity, que oferecem assimetrias relevantes e potencial de geração de retornos acima do benchmark no longo prazo. Então, estão vendo que Land Equity agora está interessante, então por isso que eles querem focar um pouco nisso aí também. Aí ele fala aqui embaixo, olha só, apesar das recentes altas da Selic, atualmente 14,9% ao ano, as operações de sale leaseback e buy to lease continuam atrativas com taxas médias já alocadas de 15,26% ao ano. Pessoal, então aqui, ó, vamos lá. Falando então das outras 2 estratégias que ele tem. A sale e leaseback e buy to lease. Buy to lease, ele compra a terra para alugar. É como se você comprasse um prédio, né, um apartamento, para você alugar e ganhar renda, né, daquela locação. Aqui é o mesmo esquema. Ele compra a terra para alugar. Né? Alugar é a mesma coisa que arrendar, né? Ele compra a terra e arrenda então para produtores rurais aí, né? E cobra então o aluguel da terra. Então essa é uma estratégia. E a outra, pessoal, que é uma estratégia muito interessante, que ele faz bastante também, que ele tinha um foco até então, vamos ver como é que tá depois ali embaixo, de manter essa estratégia e aumentar ela, inclusive, a sale leaseback. A sale leaseback é o seguinte, o produtor tem a terra, mas ele precisa capitalizar, né? Para poder comprar equipamentos, comprar máquinas, comprar tratores, comprar sementes, defensivos, ou seja, ele precisa investir na produção, mas ele só tem a terra. Então o que ele faz? Ele vende essa terra para o fundo, passa escritura e tudo, para o fundo, com preço bastante descontado, pessoal, tá? Por exemplo, tem situações aí que ele vende aí por 40%, 50% do valor. Uma terra que vale, por exemplo, 100 milhões de reais, ele vai lá e vende por 40 milhões, por 50 milhões para o fundo. O fundo compra essa terra e daí ele se compromete e ele arrenda essa terra do fundo. Então eu vendo e fico na terra ainda trabalhando, embolso esse dinheiro da venda, né? Mas com um deságio bastante grande, como eu falei, 40%, 50%. E eu continuo trabalhando na terra que não é mais minha, é do fundo. Só que nesse contrato de venda, existe uma cláusula lá que eu tenho a possibilidade de recomprar essa minha terra com os valores próximos a esse que eu vendi. O fundo compra a terra, com deságio grande, o produtor começa a pagar o aluguel daquela terra que era dele, que agora não é mais. Num prazo específico, ele pode recomprar essa terra. Desde que, nesse meio tempo, né, pessoal, nesse intervalo aí que ele vendeu até ele recomprar, que ele cumpra com todas as obrigações contratuais. Por exemplo, né, que ele pague certinho ali o arrendamento, enfim. Caso isso não aconteça, começou a atrasar o contrato e ele perde a oportunidade de fazer a recompra dessas terras. Aí sim o fundo pode vender para terceiros tal, e ganhar realmente uma explosão aí de valorização no preço que ele comprou, né? Esse é o sale leaseback, que é a principal atuação aqui do fundo, né? Nessa estratégia aqui. Temos o gasto de dividendos aqui, né? Que vai até setembro aqui. Então temos a banda inferior aqui de 95 centavos e a superior R$ 1,05. Então ele vem pagando aqui exatamente agora no meio da banda aqui, né? Que é o R$1, né? Então essa é a realidade do fundo agora. Mas olha só aqui em novembro, tá vendo? Ó, chegou a pagar R$ 1,15, né? Depois R$ 1,10, veio caindo, agora caiu de novo, né? Então isso aqui que acaba meio desanimando os cotistas aqui, né, pessoal? Apesar que, né, pessoal, mesmo pagando esse R$1, né, 1,1%, 1,11% ao mês, é excelente, né? Isento de imposto de renda ainda, né? Muito, muito bom. E como nós vimos ali, né, ele tem algumas fazendas ali em fase aguardando venda, né? Tentando negociar ela. A hora que vender essas fazendas ali, pode explodir um dividendo grande aqui em algum determinado mês, né? Ou aumentar significativamente aqui, uma projeção um pouco maior aqui com dividendos maiores também. Então, isso que é interessante do fundo. Aqui o portfólio, pessoal, nós temos aqui, né? Olha só, em julho, em caixa tem 2%, o alvo aqui é 3%. O buy to lease, né? Que é o comprar para alugar, ele tem 47%. Em julho, o foco é 35%. Então, teve uma alteração significativa aqui, né? Eu tinha 30% em junho, agora tem 47%, tá vendo? E o sale leaseback, eu tinha 50% em junho e
44% agora em julho. Por que que diminuiu, pessoal? Porque certamente em alguns daqueles contratos ali, o produtor foi lá e recomprou a terra novamente, né? Então ele diminuiu aqui de 50% para 44%, mas ele pretende ter 57%, né? Então ele vai atrás aí de novos negócios com certeza, né? E o Land Equity, pessoal, olha só, em junho tinha 15%, agora tem 6%. Não vimos aqui, pessoal, nada que justifique, né, diminuir os dividendos ali. O fundo está bem tranquilo, eu não acreditava que não precisava ter baixado ali para R$1, tá? A entrega de dividendos ali. Até porque ele fez R$1,03, né? Pô, 2 centavinhos a mais, ele podia ter botado em cima ali, né, para manutenção, né? Sendo que ele tem uma reserva significativa, né? Beleza, vamos lá. Ele diz o seguinte, olha só, é bem interessante isso aqui, tá? Olha só. Potencial de retorno. O histórico de valorização das terras no Brasil, principalmente nas regiões de atuação do fundo, é bastante positivo. A expectativa da gestão é realizar retornos próximos a 30% ao ano. Olha isso aqui, que loucura. Vamos ver agora aqui a conclusão. Olha só. O Terrax foi pensado, o Terrax é um fundo aqui, né? O RZTR. Foi pensado para ser um fundo multi-estratégia. Como os retornos de arrendamentos tradicional de terras já consolidados no Brasil giram em torno de 3% ao ano, inicialmente, a gestão optou em alocar a maioria dos recursos em operações de sale e leaseback e buy-to-lease, gerando rendimentos recorrentes em níveis adequados ao risco. Então, arrendamento, né? Tem as terras para alugar no caso, né? Aí ele diz o seguinte, ó, ao longo do tempo, conforme o fundo cresce e o capital advindo das recompras retorna ao fundo, o que é esse capital advindo das recompras, pessoal? É isso que eu falei, né? O sale e leaseback lá, o produtor vende a terra para o fundo, depois ele recompra novamente essa terra. Então, esse dinheiro, ele sai do fundo, porque ele comprou a terra, depois o produtor vai lá e compra de novo a terra. Aí a grana volta para o fundo também. Então, essa grana que volta, olha o que ele está falando aqui, ó. Ao longo do tempo, conforme o fundo cresce, o capital advindo das recompras retorna ao fundo, a tendência é que a alocação cresça na estratégia de Land Equity, ou seja, aquela estratégia que tu compra barato, para depois vender mais caro e fazer ganho de capital. Isso que ele está, então, pensando em atuar mais, né, nessa estratégia do fundo aqui, que visa o ganho de capital e potencialmente maiores ganhos. Então, isso que eles estão achando, né, que se utilizar a estratégia Land Equity, né, pode trazer mais retorno. Depois aqui ele diz o seguinte, ó, o mercado de terras agrícolas é muito amplo e os preços dos ativos continuam em ascendência. Julgamos que existem diversas oportunidades e ótima relação de risco/retorno a serem exploradas pelo fundo. As transações de terras agrícolas acontecem em certas janelas de tempo e a gestão está ativa buscando e avaliando ativos para a composição da carteira do Terrax. Então, atrás de terra, inclusive, para fazer mais compras, né, pessoal? Pessoal, resumindo aqui, então, acho que o mês foi um mês interessante para o fundo aqui. Ele conseguiu fazer um resultado por cota maior que o mês anterior, porém ele diminuiu os dividendos, né? Isso aqui que não ficou legal. Na minha opinião, ele deveria ter mantido esse R$1,05 aqui, porque a questão psicológica aqui no investidor, ela é complicada, né? Então, baixou o dividendo, tem um investidor que automaticamente já vai lá e já vende essa cota e tal, e a cota acaba despencando, né? Então, isso não é legal, né? Assim, como eu falei, como ele tem uma reserva interessante aqui, tem R$2,46 de reserva, podia ter tirado 2 centavinhos da reserva aqui, para poder ter pago aqui esses R$1,05, pelo menos, para manter o mesmo do mês passado, né? Mas, enfim, né? A gente vê que, aparentemente, o fundo aqui não tem problema. Ele está tentando aqui focar um pouco mais na estratégia aqui de Land Equity, né, que é comprar fazendas mais baratas e depois vender com ágio para conseguir ganho de capital. Mas, no que diz respeito aos resultados aqui, foi um resultado melhor do que o mês passado ainda, né? Então, aparentemente, pessoal, o fundo está tranquilo, né? Eu acredito que ele foi um pouco mais conservador na entrega de dividendos aqui, talvez até pelo o cenário macroeconômico, a questão da taxação aqui nos Estados Unidos, né? Ele não sabe quanto que isso aí vai refletir agora no curto prazo, médio prazo aí, nas suas fazendas aqui que ele arrenda, né? Então, realmente, talvez seja isso, tá, pessoal? Ok? Mas comentem aqui embaixo nos comentários, pessoal. O que vocês acham que esse fundo aqui diminuiu os dividendos, pessoal? Gostaria de ouvir também a opinião de vocês aí. Pessoal, antes de finalizar, eu gravei um vídeo na última sexta-feira, dia 22 de agosto, um vídeo que trata sobre uma estratégia de investimento que nós estamos fazendo aqui em fundos imobiliários de Fiagros, que acelera muito aí o recebimento de dividendos, pessoal. Vou deixar aqui na tela final do nosso vídeo, esse vídeo também que vocês possam assistir, tá? Vale a pena, um vídeo aí tem sido bastante elogiado aí por todos aí, pessoal. Então, peço que assista esse vídeo aí, que é bem interessante mesmo, tá? Como é que você consegue acelerar o seu recebimento de dividendos, né, em fundos imobiliários de Fiagros sem precisar botar dinheiro novo, tá? Isso é muito interessante mesmo, vale a pena, pessoal, ok? Pessoal, mais uma vez aí, lembra que não tem nenhuma recuperação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para cada um possa tomar a sua melhor decisão nos seus investimentos. Peço também que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo, então, muito obrigado.